Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Academia da Graça. Esse aqui é um lugar onde você espera com uma expectativa lá nas alturas para receber as riquezas das revelações, da palavra, da graça de Deus. E é muito bom estarmos aqui. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Ative todos os sininhos de notificações, curta, comente e compartilhe com pessoas que vão crescer juntamente com você. Nós já estamos aqui nos nossos estúdios com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Seja bem-vindo, apóstolo Antônio Lisboa. Amém, que bom, estamos juntos, que alegria, né? Espero que o nosso encontro hoje seja mais edificante para todos. Estou feliz, estou cheio da graça, cheio do Senhor, cheio do Espírito, né? Para poder repartir mais conhecimentos com os nossos amigos. E, afinal, você está gostando? Você está sendo edificado mesmo? Você está recomendando, está compartilhando o nosso canal? Se não está fazendo isso, faça, nos ajude aí a espalhar, porque, na verdade, o nosso interesse é, de fato, que mais pessoas sejam alcançadas e que esse canal seja uma fonte, né, um veículo de bênçãos para muita gente que não conhece ainda a palavra de Deus. Quero agora, do início, agradecer de coração uma pessoa em especial, meu amigo Paulo César, que ele, lá no seu canal, fez uma menção à minha pessoa, uma menção honrosa, e inclusive até divulgou nosso canal. Ele tem lá mais de 50 mil seguidores e me deu essa honra, né, também. Então, muito obrigado, Paulo César. Deus te dê graça, saúde, alegria. Conte com a minha amizade. Tamo juntos, ok? Aleluia, louvado seja Deus pela sua vida, Paulo César, por cada novo seguidor, por cada pessoa que tem estado conosco e por cada um de vocês que tem assistido esse podcast e o seu coração tem incendiado. Seu coração está incendiado? Então se prepare, porque hoje você vai receber mais uma revelação da palavra e o seu coração vai pegar fogo. Vamos sem mais delongas, então vamos para a nossa primeira pergunta com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. O senhor tem afirmado, né, que Jesus ele instituiu a Santa Ceia como um método para trazer mais saúde, né, para os membros da igreja, para os seguidores que acompanham o senhor. Né? Muitas vezes nós vemos o senhor comentando sobre isso, falando sobre essa questão da ceia, né? E o senhor poderia, então, nos dar mais clareza, apóstolo, sobre esse ensinamento para nós? Perfeitamente. Interessante porque eu não tive essa revelação no início da minha caminhada com Jesus. Converti com 16 anos, e isso já tem um bom tempo, né? São mais de 50 anos já. E naquela época, né, eu passei pelo batismo das águas, e aí alguém disse para mim, olha, agora você vai poder tomar Santa Ceia. Agora está liberado. Está liberado, né? E aí eu falei, o que significa Santa Ceia? E eu não conhecia ainda, né, a Bíblia, não tinha leitura de todos os textos, e aí alguém disse, olha, leia na Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11 e tal. Aí passei a ler a Bíblia, compreendi algumas coisas, outras eu não compreendi, mas o que se falava era, você tem que estar sempre se examinando, vendo se você está bem com Deus. Se você não estiver bem com Deus, não toma a ceia. Se estiver bem com Deus, tome a ceia, tal. Bom, aí sempre eu ficava naquele dilema, né? Será que eu estou bem com Deus e tal? Mas sempre encorajado pelo Espírito, eu participava da ceia, tomava a Santa Ceia. E assim foi por um bom tempo. E depois eu fui para o seminário estudar teologia. E no seminário também, né, as pessoas, os professores diziam que a Santa Ceia era sagrada e tal, e sempre com aquela visão tradicional, aquela visão religiosa da Santa Ceia. E aí eu aprendi algumas coisas sobre a ceia que eu não tinha aprendido antes, mas eu fiquei assim pensativo. Será que a Santa Ceia é isso aí mesmo? Será que é isso? Não tem alguma coisa aí que está errada nessa interpretação e tal? Comecei, então, a pesquisar outras fontes e comecei a estudar o assunto. E de lá para cá, né, isso já tem mais ou menos uns 30 anos, eu passei a estudar mais os textos, né, ali de 1 Coríntios, Mateus capítulo 26, João capítulo 6,
e passei a estudar sobre a Santa Ceia. Agora, recentemente, deve ter uns 8, 10 anos, eu passei a perceber os termos mencionados pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, sobre a Santa Ceia, no sentido original, e passei a ver que as interpretações não estavam batendo, né? O que os pastores falavam sobre a Santa Ceia não estava de acordo, né, com os originais. Mas ainda fiquei reflexivo sobre isso. Agora, algum tempo atrás, deve ter uns 3, 4 anos, eu enfrentei uma enfermidade, tive uma pneumonia com derramamento de pneumonia pleural, né? E então foi um estado crítico que eu passei. E aí, no meio dessa situação de enfermidade, Deus trouxe uma luz que devia tomar a Santa Ceia, né? Porque a Santa Ceia, ela é terapêutica, ela é, na verdade, uma providência redentiva de Deus. Glória a Deus. E então eu tomei a Santa Ceia junto com a minha esposa, né? Estava ainda doente, né? Com pneumonia. E aí fui melhorando, tomando a ceia constantemente, melhorando, até que eu fiquei bom. E as previsões não eram muito otimistas, né, em relação ao meu estado de saúde, mas depois daquilo, né, me levantei, fiquei forte novamente, revigorado, e já tem um bom tempo que eu estou firme, né, tomando a Santa Ceia. Que testemunha. E junto com a minha esposa, né, tomamos a Santa Ceia diariamente. E não é por uma questão religiosa, é por entender, né? Porque eu tenho falado, Renato, que não basta as pessoas terem conhecimento das verdades da Bíblia. É preciso ter o entendimento revelado, é preciso ter sabedoria divina para compreender as verdades dele e para aplicá-las de maneira correta, né? Então, quanto à Santa Ceia, hoje eu não tenho dúvida que ela é um elemento, ou vamos dizer, ela é uma resposta de Deus ou uma providência, né, do céu para a redenção do nosso corpo. Né? E por que é necessário? Né? Porque Deus pensou em tudo em relação à redenção do homem. Né? Porque desde que houve a queda da humanidade em pecado, a humanidade vem sofrendo com terríveis maldições, né? Temos a maldição da pobreza, temos a maldição das enfermidades, das doenças e da morte prematura. Cada vez mais você pode ver na história que a humanidade vem morrendo mais cedo, não é verdade? E hoje em dia, você vê, por exemplo, no Brasil, um grande índice de jovens, né, que está morrendo. Os brasileiros estão morrendo jovens, né, na maioria. Né? E isso é algo que, com certeza, mostra a que ponto chegamos. As maldições são intensas, né? A humanidade está debaixo de maldições. E quando Deus, então, providenciou a redenção pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, né? Ele pensou em todas as partes do nosso ser, né? Ele pensou em nos redimir espiritualmente, redimir a nossa psique, nossa alma, e redimir o nosso corpo também. Muita gente fala assim, não, mas o nosso corpo só depois da glorificação é que ele vai ter a redenção plena. É verdade que com a glorificação futura, nossos corpos serão transformados de tal maneira que não experimentaremos mais qualquer tipo de doença e enfermidade. Mas Deus pensou também, né, na questão da nossa saúde. Então, Isaías, né, profetizou que Jesus, na cruz, ele levou sobre si, né, ele levou, de fato, né, sobre si os nossos pecados, iniquidades e também as enfermidades. Né? O texto lá em hebraico fala das enfermidades, né? O termo lá é coli, em hebraico, citando as várias enfermidades, diversas enfermidades, né, que a humanidade enfrenta, e também levou as nossas macoves. Macoves em hebraico é dores. Né? Então Jesus levou nas suas feridas as nossas enfermidades. Então Jesus veio trazer redenção também para os nossos corpos. E pela Santa Ceia,
né? Deus, então, nos dá acesso às virtudes redentivas do corpo e do sangue de Jesus, para que nós sejamos revigorados. Como o sacrifício de Jesus foi substitutivo, então Jesus levou as nossas doenças para nos dar a sua saúde. Né? Ele levou as nossas dores para nos dar o vigor do seu corpo. Então, o corpo de Jesus lá na cruz foi sacrificado, foi moído, traspassado, e sobre ele foram depositadas as nossas doenças. E Jesus levou para a sepultura e deixou lá nas profundezas as nossas enfermidades. Mas para que nós possamos efetivamente viver saudáveis, precisamos receber do corpo dele sacrificado e do sangue dele que foi derramado por nós. E isso acontece por meio da Santa Ceia. Amém. Então a Santa Ceia é um método divino para nos dar saúde, para que nós possamos viver saudáveis. Ok, apóstolo. Que revelação maravilhosa. Mas dentro disso aí que o senhor está falando, a Santa Ceia é só para quem é crente santo, santificado, quem se julga que é santo? Então, muita gente pensa assim, eu também pensava assim, né? Inclusive, por muitos anos, né? Eu sempre pensava, poxa vida, será que todos da igreja vão poder tomar Santa Ceia? Muitas vezes ficava observando alguns irmãos, né, que falavam coisas indevidas, que eram irritadiços, que ficavam briguentos em casa, na convivência ali, eu ficava vendo, mas será que esses irmãos vão poder tomar ceia? Vão ter coragem de tomar Santa Ceia? Mas com o tempo, né, estudando a Bíblia, como eu falei, né, eu fui tendo a luz, o entendimento, a sabedoria divina sobre a Santa Ceia. E fui percebendo que a Santa Ceia, como eu falei aqui, é providência redentiva, né, para cada um de nós. Então, para quem é a Santa Ceia? Santa Ceia é para todos que creem em Jesus, independentemente do tempo de conversão, se a pessoa está muito santificada, ou está pouco santificada, ou não está nada santificada ainda, está começando, se ela pecou no dia da ceia, porque isso aí é algo assim, difícil de você mensurar, de você avaliar, porque nós somos uma fonte de pecados, nós somos uma fábrica de pecados. Então, não estou dizendo que o crente vive pecando o tempo todo e que ele só dá fruto de pecado, que apresenta só obras da carne no dia a dia, não. Eu, por exemplo, procuro viver uma vida correta o tempo todo. Mas eu não posso dizer que eu estou isento, estou livre de qualquer pensamento mau, reação carnal, que eu não estou tendo nenhuma reação errada, nenhum pensamento errado. Eu não posso dizer isso. Então, o pecado pode ser por omissão, pode ser por comissão, pode ser por omissão. Né? Então, há pecados que você comete que você nem tem ciência deles. Então, como é que você vai se julgar dessa maneira? Falar, poxa, eu estou pronto para tomar Santa Ceia porque eu não pequei hoje. Não tem jeito, isso não funciona para nós dessa maneira, né? Então, e Deus também não está vendo dessa maneira. Por quê? Porque a Santa Ceia, ela é uma forma de fortalecer o fraco, de sarar o doente, de levantar aquele que está até caído. Então, a Santa Ceia é para todos. É um pecador que ainda não está na igreja, mas se ele declarar que crê em Jesus, que ele acredita que Jesus levou no seu corpo suas enfermidades, seus pecados, iniquidades, se ele fala, não, eu creio sim, Jesus levou a minha velha vida, a minha vida errante, que eu estou vivendo vida errante, levou sobre ele, Jesus me redimiu na cruz, eu creio. Ah, você crê? Então você pode tomar a Santa Ceia. E tomando a Santa Ceia, o pecador se fortalece para crer mais. Tomando a Santa Ceia, o pecador fica mais vigoroso, mais forte para poder também avançar em fé. Então, a Santa Ceia é para todos que creem em Jesus. Você vê, por exemplo, Jesus cita lá uma parábola onde o rei deu uma festa, deu um banquete e convidou muitos convidados especiais para aquele banquete. E aqueles convidados não foram ao banquete. E o rei disse então para os seus servos, vão por todas as partes aí, pegue os fracos, os aleijados, todo mundo que está aí na beira do caminho, traz para a minha ceia. Veja só, Jesus está fazendo referência à ceia. Então, traga para a minha ceia todos os fracos, todos os doentes. O que eles precisam? É crer.
Confiar em mim, eu sou o rei, eu sou o salvador deles. Eles acreditam em mim, eles creem na minha palavra, eles estão atendendo o meu chamado, então que venham tomar a ceia, que venham ser libertos, que venham ser curados, que venham ser remediados. Entendeu? Então a Santa Ceia não é para gente altamente santificada, totalmente santificada. Não, a Santa Ceia é para nós todos que cremos em Jesus. Amém. Quem é mais fraco e quem é mais forte, só Deus sabe. Eu não posso dizer assim, eu sou mais forte que você é mais fraco que eu. Eu não posso julgar dessa maneira, porque as aparências enganam, né? De repente, uma pessoa que você julga que é fraquinha na fé, ela é mais forte do que aquele que está lá na frente pregando. Então, não temos critérios para poder dizer quem é mais santo, quem é menos santo. No entanto, a Santa Ceia, eu posso garantir, é para toda a igreja, para todos que creem, até para aqueles que não estão dentro das quatro paredes da igreja, mas acreditam em Jesus. Você pode, por exemplo, ir para a rua e convidar as pessoas para a Santa Ceia. Alguém vai dizer, mas esse apóstolo aí é louco. Como é que você vai para a rua tomar Santa Ceia com pessoas que não estão em comunhão? Mas veja bem, quanta gente há que não está dentro das quatro paredes da igreja, mas que tem comunhão com Deus, tem comunhão com o seu corpo, tem comunhão com os crentes, com a palavra, ainda não estão na igreja por alguma razão, precisam ser encorajadas, precisam ser despertadas, precisam ser, às vezes, até empurradas por alguém, porque elas têm alguns receios, às vezes, né? De estar em público, de estar na igreja. Então, e outra coisa que eu quero falar, hoje nós temos, Renato, em Goiânia, por exemplo, que é a nossa cidade onde estamos aqui, capital de Goiás, nós temos mais crentes fora das quatro paredes do que dentro das quatro paredes da igreja. Não sei se você sabia. Tem mais crentes desviados do que dentro da igreja. Não sabia. É fato isso. E por que isso acontece? Porque tem muita gente que afastou da igreja por se condenar, por ter uma acusação na mente, entende? Por pensar assim, não, eu não sou digno de estar na igreja, eu não sou digno de tomar Santa Ceia, então eu vou ficar aqui fora, eu vou ficar no mundo. Mas essas pessoas são crentes, são convertidas. Elas não negam Jesus, não, elas confiam em Jesus como Salvador. Mas elas estão fora da igreja por alguma acusação do diabo, por falta de ter, como eu falei aqui no início, a sabedoria divina, por falta de entender as verdades da Bíblia, inclusive sobre a comunhão e a Santa Ceia. Porque se tivessem revelação, estariam na igreja, estariam tomando a Santa Ceia, estariam com todos nós. Então, é importante frisar isso. A Santa Ceia é para todo o corpo de Cristo, para todos que creem nele. Aleluia. Glória a Deus, apóstolo. Que bênção. Mas, apóstolo, vamos lá aqui. Mais uma pergunta para o senhor. No contexto aqui, onde o apóstolo Paulo nos fala sobre a Santa Ceia, ele diz que Deus não quer que sejamos condenados com o mundo. Então isso quer dizer que a Santa Ceia ela é poderosa também para nos livrar das maldições, das condenações que há no mundo, é isso mesmo? Veja bem, que condenação é essa que Paulo está falando aí, né? A condenação do mundo. Ele não está falando aí de um juízo final, de algo assim, que Deus vai condenar os pecadores lá no fim. Não, ele está falando da condenação que há no mundo. Há uma condenação que há no mundo. E essa condenação que há no mundo, sobre o mundo, é um pacote de coisas ruins. Por exemplo, fraquezas, depressões, enfermidades diversas, opressões, morte prematura. Como eu falei aqui, cada vez mais as pessoas estão morrendo mais cedo. E essa não é a vontade de Deus. Muitas vezes nós falamos, não, Deus é soberano, então cada um está morrendo porque Deus quer. Cada um morre na hora que Deus quer. Mas não é bem assim. Se você estudar bem esse assunto na Bíblia, você vai ver que tem muita gente morrendo prematuramente, fora da hora, fora do dia. Por quê? Por diversas questões, por imprudências, por falta de transformação, por falta de fé, por falta de comunhão com Deus, por falta de estar seguindo a luz da palavra. E o mundo está debaixo dessas condenações. São maldições, são sentenças do pecado. Sentenças do pecado que estão sobre o mundo. E Jesus veio, né, morrer por nós na cruz, também para poder remover essas sentenças do pecado. Então,
tomando a Santa Ceia corretamente, tomando a Santa Ceia com os motivos certos, com fé, nós nos livramos das condenações do mundo, livramos das fraquezas. Por exemplo, o mundo hoje está muito fraco mentalmente, muito fraco psicologicamente, né, psiquicamente. A depressão está tomando as pessoas, a ansiedade, né? O mundo está cada vez mais combalido, né, por problemas psicossomáticos e, enfim, psicológicos. E então, quando nós estamos tomando a Santa Ceia com o entendimento correto, nós nos livramos de tudo isso. Porque, eu volto a dizer, a Santa Ceia é para fortalecer o fraco, é para revigorar a saúde de quem está doente, né? Curar quem está doente e para alongar a nossa vida. Por que eu falo isso? Paulo fala assim, olha, muitos na igreja de Corinto estavam tomando a ceia de maneira errada e não estavam tendo a perspectiva certa, o entendimento certo, e estavam ali de forma abusiva até, né? Participando daquele evento que era muito importante, né? Na vida da igreja, né? Que era a Santa Ceia, né? Como você falou aí, né? Estavam se embriagando. Por que estavam se embriagando? Porque o que acontecia na igreja primitiva? Havia aqueles homens ricos, aquelas mulheres ricas, que eles iam para a igreja, sabiam que tinha uma ceia ali para eles participar, então levavam muitos pães e muito vinho, né? E levavam para lá e diziam, vamos fazer a festa agora, tal, que é a festa da igreja, vamos lá fazer a festa. Mas não tinha entendimento da Santa Ceia, né? Porque os coríntios, eles eram extravagantes, eles não tinham comedimento nenhum. Você vê, a igreja de Corinto era uma igreja que era cheia de abusividades ali. Então, Paulo escreveu para corrigir tudo que estava errado ali, né? E muita coisa. Aí que eles reuniam lá e enchiam as mesas, né, de pães para celebrar a Santa Ceia. Mas aí diziam, estamos aqui, vamos comer. Estou com fome, vou comer. Porque o povo oriental gosta muito de pão. Você foi a Israel comigo, você lembra que lá eles vendem pães na rua em carrinhos, né? Aqueles pães árabes ali, sem fermento, vende aqueles pães nas ruas, as pessoas compram pão ali, colocam carne, às vezes comem sem carne, e vão comendo pão na rua o tempo todo. Então eles gostam muito de pães. E aí os coríntios ali, naquela parte ali da Grécia, né, antiga, eles tinham aquela influência, né, dos hebreus, e gostavam de pães e comiam muito pão. Então eles faziam aquela festa e era gente comendo pão para cá, comendo pão para lá. E aí tinha vinho, vamos beber vinho e tal. E bebiam um trago, outro trago, e mais um copo e outro copo. E embriagavam ali, né? Quando era o momento de consagrar os elementos da ceia, estava quase todo mundo bêbado, apagando ali sobre as mesas e tal. E Paulo via aquele comportamento ali errado e disse, olha, isso não está certo não, vocês estão trazendo juízo para vocês aí. Por isso que está tendo muitos fracos. Eu estou sabendo que tem muito crente fraco em Corinto, e muitos estão doentes aí em Corinto, e não poucos que dormem, ou seja, não poucos que já partiram para a eternidade, devido a esse comportamento errado de vocês. Então, agora imagina o seguinte, se eles não tivessem aquele comportamento errado e tomassem a ceia de maneira correta, o que aconteceria? Eles teriam força, vigor, saúde, né? E vida longa. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês tomam a ceia de maneira correta, vocês vão ter força, vigor, saúde, vida longa. Mas vocês estão tomando de maneira errada, então vocês estão tendo fraquezas, doenças e morrendo prematuramente. E nesse mesmo contexto aí, apóstolo, que o apóstolo Paulo fala sobre tomar ceia indignamente. Sim. Nesse mesmo contexto aí, ele faz essa afirmação, né? Então a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Hoje eu acho que muitos pastores tem um equívoco aqui nesse momento, né? Examine-se a si mesmo. Se você está apto a tomar a ceia, né? Se você é santo, você pode tomar. Se não, você não pode tomar. Tem essas afirmações. Então, examine-se o homem a si mesmo e assim tome a ceia. Qual que é o significado dessas palavras? Indignamente, me examinar a mim mesmo. Será que eu sou digno de tomar a ceia? Às vezes eu ficava pensando nisso. Hoje eu aprendi com o senhor já. Mas eu queria que o senhor explicasse para nossa audiência aí
Sobre indignamente. Você observa que está falando aí de um comportamento indigno. Não está falando da dignidade da pessoa em si. Ou seja, não é que você tem que examinar se você é digno de tomar Santa Ceia ou se você é indigno. É para você examinar o seu motivo, a sua razão. Ninguém é digno de nenhuma bênção de Deus. Nenhum de nós é digno de nenhuma dádiva do céu. Se temos hoje salvação, redenção, perdão, vida eterna, tudo mais, é por graça, é pelo favor imerecido de Deus que nos é dado em Cristo, ou pelo favor merecido que é dado a Cristo que chega a nós, né? Mas, e por misericórdia de Deus, e não porque nós fazemos por merecer. Então, muitas vezes, a pessoa chega na ceia, no dia da ceia, e ele fala assim, hoje eu não vou à igreja. Algumas pessoas dizem, hoje eu não vou à igreja porque eu não estou digno de tomar Santa Ceia. Eu fiquei com raiva de alguém, não consigo me perdoar, eu não vou tomar Santa Ceia, não estou digno. Então a pessoa se exclui, ela diz, eu estou me examinando e estou vendo que eu não estou digno. Mas examinar a si mesmo, você vê que Paulo, na verdade, está dando uma motivação para a igreja. Vocês têm que tomar a ceia, examine e tome. Examine e tome. Não está falando assim, examine e não tome. E veja se você pode tomar ou não. E veja se você pode tomar ou não. Mas tome a ceia. Tome a ceia. Vai se examinar, primeiramente, qual que é a ótica de Paulo. Veja que você não é qualquer pessoa. Veja que você está em Cristo. Veja que você é alguém que está por cima e não por baixo. Veja que você está remido, lavado pelo sangue. Porque se você lê as cartas de Paulo, você vai ver que ele passava essa visão para a igreja. Vocês estão em Cristo, vocês são novas criaturas, vocês são nova criação, vocês não são mais da velha criação. O Espírito de Deus habita em vocês, e porque o Espírito da vida está em vocês, o Espírito da morte, a lei do pecado e da morte estão vencidos, estão superados, não reinam mais em vocês. Então, creiam nisso, se apeguem a isso, examinem, vejam quem vocês são e tomem a Santa Ceia. Agora, se porventura você está percebendo um comportamento errado, um pensamento errado, vamos dizer, uma motivação errada em relação à ceia, aí você se corrige. Sim, corrija a maneira de pensar e tome a ceia. De todo jeito, tome a ceia. Não há nenhuma recomendação para não tomar a ceia. Mas tem gente que leva isso ao pé da letra. Não, você tem que fazer um juízo profundo, Você tem que examinar profundamente a sua alma, sondar profundamente seus motivos e tal. Não, é avaliar. Peraí, eu creio na Santa Ceia? Creio. Por que creio? Porque Jesus morreu por mim, porque ele deu a sua vida por mim. Porque Paulo diz assim que é importante você discernir o corpo. Discernir o corpo. É interessante que ele não falou discernir o sangue. Por que Paulo não falou de discernir o sangue? Porque todo crente sabe que o sangue de Jesus foi derramado para perdoar seus pecados, purificar seus pecados, pagar seus pecados. Mas se você perguntar aos irmãos qual o significado do corpo de Jesus, o corpo sacrificado, eu não sei explicar. O que significa o corpo dele na ceia? Pois bem, e Paulo diz, é preciso discernir o corpo. A palavra discernir, no original, diakrinon, significa fazer a diferença, ou seja, compreender que o corpo de Jesus, que é ali retratado, que é mostrado, que é transubstanciado pelo pão, depois que nós comemos da ceia, o corpo dele foi entregue por nós, foi sacrificado, foi dilacerado, foi partido por nós. O corpo dele foi moído por nós, pelos nossos pecados, mas ele foi moído para nos dar a vida de Jesus, para nos dar graça, para nos dar salvação. O corpo de Jesus foi também dado para lavar nossas doenças, levar nossas doenças, nos purificar de toda enfermidade, nos dar a redenção do corpo, a saúde plena, o vigor que nós precisamos. Então precisamos entender o corpo de Jesus, discernir o corpo dele, na hora de tomar a ceia. Peraí, eu estou aqui agora com pão da ceia. E isso me remete ao corpo de Jesus, me remete aos sofrimentos de Jesus, à substituição de Jesus, no meu lugar ali. Ele levou sobre si as minhas doenças,
né? Nas suas feridas eu fui sarado. Então agora eu vou comer do corpo, eu vou receber as virtudes saradoras do corpo dele. Glória a Deus. Eu serei curado agora, Amém. remediado agora. Então tem que discernir o corpo. Se você discernir o corpo, você toma a ceia sem problema. Agora, se você não discernir o corpo, tomar a ceia só como ritual, um mero ritual religioso, como algo assim que você não está entendendo, mas isso aqui deve ser algo bom, pensa que é algo bom e tomar de qualquer jeito, aí isso não é bom não. Paulo não recomenda que você tome a ceia dessa maneira. Mas se você entender da forma que eu estou passando aqui, se você tiver essa visão, esse entendimento, essa fé, você deve tomar a ceia e será bênção para você. Maravilha, então, apóstolo. Glória a Deus. Então, quer dizer então que nós devemos tomar a ceia todos os dias? Como que o senhor faz? O senhor toma a ceia todo dia? Eu falei aqui, né? Já tem alguns anos que eu tomo a ceia todos os dias. E posso testificar que, de fato, é bênção sobre bênção. É graça sobre graça. E agora, se você não tem o entendimento, precisa, de fato, buscar o entendimento, né? E nesse podcast nós estamos aqui revelando, né, algumas coisas que possivelmente você nunca ouviu, né, sobre a Santa Ceia. Com esse entendimento que estamos passando aqui, você pode tomar e deve tomar a ceia todos os dias. Porque lá em João capítulo 6, Jesus fez uma referência à Santa Ceia. Muitos estudiosos não conectam o que Jesus falou lá em João 6 ao que Paulo fala em 1 Coríntios 11 e ao que Jesus mencionou lá em Mateus 26, né, sobre a Santa Ceia, não conectam. Mas Jesus estava falando da ceia, porque ele disse assim, ó, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, não terão parte em mim. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E Jesus está falando ali sobre ele sendo o pão. Né? Ele fala assim, vossos pais comeram do maná no deserto e pereceram. Mas aquele que comer do pão que eu der, que é a minha carne, viverá. Então, está fazendo referência à sua carne, seu corpo, seu sangue, né? Quando ele fala de beber o sangue dele. Os fariseus escandalizaram, né? Quando ele falou isso, né? Acharam que ele estava maluco, né? Como é que o homem fala? Como é que esse homem fala que ele é comida, que ele é bebida, que alguém vai comer a carne dele, o sangue dele, beber o sangue dele? Como assim? Comer a carne, beber o sangue dele? É maluco esse homem. Mas Jesus estava falando da Santa Ceia. Então, pela Santa Ceia, nós comemos e bebemos do Senhor. Comemos o seu corpo, bebemos o seu sangue. E Jesus fala, quem de mim se alimenta. Olha só, o verbo aí está no presente contínuo. Se alimenta. Ora, você almoça e janta quantas vezes por dia? Pelo menos 2 vezes você todo dia, né? Todo dia você tem que almoçar, jantar, tomar um café, né? Então você se alimenta todo dia. Você precisa de alimentos naturais todo dia. Para ter vigor, para ter energias, para ter disposição, você tem que se alimentar. Então, para ter uma vida espiritual acesa, para ter um testemunho forte, para ter vigor, né, físico, para poder servir, trabalhar, fazer as tarefas diárias, para ter uma vida espiritual abundante, você tem que comer e beber de Jesus todos os dias. Todos os dias. Mas a religião ensinou para a igreja que não, a Santa Ceia é uma vez por mês. E ainda assim você tem que se preparar muito para tomar a Santa Ceia. E alguns pastores falam, não, se tomar a ceia todo dia, vai banalizar. Vai banalizar. As pessoas vão banalizar a Santa Ceia. Porque, afinal, a Santa Ceia é Santa Ceia. Então, é para os santos crentes. Né? É como se algum crente não fosse santo. Mas todo crente é santo. Santo é separado para Deus. Até os coríntios que viviam em confusão lá, com tantos erros, pecados, Paulo diz, vocês são santificados. Né? E vocês têm que tomar ceia. Então, tomando a ceia diariamente, você não fica fraco, né? Você evita doenças. E se a doença vem, você estando tomando a ceia, você cria resistência. Né?
Nesse tempo que eu estou tomando ceia, já fiquei com gripe, passei alguns momentos de enfermidades, mas superei tudo rapidamente. Aleluia. Porque a Santa Ceia ela te dá algo mais, né? É a medicina do céu. Então, é preciso crer. Se você não crer, não adianta. Se você não crer, não adianta. Mas se você crer, tome a Santa Ceia todo dia. Tome a Santa Ceia em família, tome a Santa Ceia com o irmão em Cristo, né? Porque é bom tomar a Santa Ceia em comunhão. Então, sempre, né, com alguém. Você que é casado, tome com o seu cônjuge, tome a Santa Ceia. Isso é muito importante, é vital, e Deus quer isso. Aleluia! É isso aí, apóstolo Antônio Lisboa. Vamos então, queridos, você que está aí, vamos ter essa prática, né, de tomar a ceia todos os dias para você receber essas bênçãos redentivas que o nosso querido apóstolo sempre tem falado aqui. E assim nós queremos finalizar mais um bloco do nosso podcast Academia da Graça. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative todos os sininhos de notificações, curta, comente, compartilhe com pessoas que você sabe que serão poderosamente edificadas, porque o YouTube vai entender que você está gostando e aí vai entregar para muito mais pessoas, e que essa semente, que essa revelação, que essa riqueza possa tomar conta das redes sociais, possa tomar conta de todos os continentes desse mundo, e que todas as pessoas sejam edificadas em nome de Jesus. Mas antes nós vamos tomar a ceia, né, Renato? Exatamente. Vamos tomar a ceia. Vou agora pedir o Samuel aqui, nosso colaborador, assistente aqui de produção, né, que traga aqui para nós os elementos da Santa Ceia. E vamos então, nesse momento aqui, consagrar os elementos da Santa Ceia. A consagração também é simples, né? Não existe assim um cerimonial, nada tão especial para você consagrar os elementos da ceia. Inclusive em casa, né? Às vezes alguém está pensando aí, como é que eu vou tomar Santa Ceia em casa se não tem um pastor, não tem um celebrante aqui para consagrar os elementos? Olha, o celebrante é você mesmo. Você também é um sacerdote de Deus. Você é uma sacerdotisa de Deus, né? Você é mulher. Então, não tem nenhum problema você pegar os elementos e consagrar ao Pai, né? Então, eu estou aqui com o pão, né, nessa pequena bacia. Eu vou levantar o Pai, a Jesus, ao Espírito Santo e consagrar agora. Senhor, consagra a Ti esses elementos. Peço que o Senhor venha agora santificá-los e, ó Deus, torná-los elementos redentivos, em elementos redentivos, que venham trazer para nós saúde plena, a saúde de Jesus. Que, ó Deus, possamos agora ser tocados, ser contemplados com essa graça da saúde, essa graça do revigoramento que vem do corpo de Jesus. Santifica em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então vamos agora repartir o pão aqui. Samuel pode pegar, servir ali o Renatinho, e nós vamos então comer o pão, o corpo sacrificado de Jesus para nos dar saúde. Obrigado. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, pela redenção do meu corpo. Obrigado. Obrigado. Agora, Senhor, entrego nas Tuas mãos esse elemento, fruto da videira, que o Senhor possa santificar, que o Senhor possa agora impetrar as virtudes redentivas, e que quando bebermos, estejamos de fato bebendo o sangue de Jesus, para remissão, purificação das nossas vidas, ó Deus, limpeza total de toda impureza, e que sejamos também guardados por esse sangue de todo mal, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então beber do sangue do Senhor. Pode servir aí, Samuel. Amém. Agora sim, nós estamos encerrando. Exatamente, depois dessa tomar essa ceia maravilhosa, né? E aí, no próximo podcast,
ainda vamos estar falando da Santa Ceia, e você pode tomar a ceia, tá? Pode preparar os elementos para nos acompanhar. Deus dê graça. Deus dê graça, fica na paz.